Sou tenente que é o PM Lira, sou formado bacharel em Direito, sou pós-graduado em Gestão Pública e docência superior, mestrando em Gestão Pública na Universidade Federal. Estou aqui com a incumbência aqui de ajudá-los aqui a sanar algumas planas aí referente... sanar algumas planas aí referente à legislação institucional. A disciplina é Legislação Institucional, instrutor-major João Bento Santos Barbosa. Infelizmente o titular não pôde estar aqui com vocês, eu vim representá-los. Tendo em vista o curto espaço de tempo, nós vamos tentar elencar ao que pode ser a maior prioridade. É difícil acertar o que vai cair na prova, porque eu não realizei a prova, né? Ninguém sabe como é que é a prova, mas sabe que vai estar relacionado a esse conteúdo aqui que vai estar aqui. Então, os senhores estudem o bastante para poderem passar, né? Senhores, aqui basicamente a nossa disciplina é dividida em 3 leis, que é conhecimento de todos. A nossa disciplina aqui, o bom é que todo mundo conhece, né? A Lei 2578, que é o nosso estatuto, né? A Lei 2575, que é a Lei de Promoções, e a Lei 79, ao qual ela regula a organização básica da Polícia Militar do Estado de Tocantins, certo? Percebam, senhores, que a questão da Lei 2578, ela foi criada em abril de 2012, né? Então, no dia 20 de abril de 2012 foi criada essa lei. Então, tanto ela quanto a Lei 2575. Bem, ela vai falar como é que funciona vamos dizer assim, o estatuto, né, da Polícia Militar, toda a organização dela no quesito funcionalidade. Vem dizer os conceitos, o que é polícia, questão da Polícia Militar, qual é a função do papel do policial militar, que todos nós sabemos, que é um policiamento ostensivo, preventivo, né, vem falando sobre a questão dos bombeiros, e vem trazendo conceitos, que eu peço que vocês se atentem a esses conceitos, porque às vezes a gente vê ali no dia a dia, mas não sabe exatamente o que é. Então, o conceito de comandante, né, que ele é o diretor, o chefe da repartição ali da OM que você está trabalhando. A questão da missão é aquela que vem do seu chefe. A corporação é como é chamada a nossa instituição, seja ela a Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros. Percebam, senhores, que essa lei de 578, ela é aplicada tanto à Polícia Militar quanto ao Corpo de Bombeiros, né? Então temos a questão do efetivo de serviço, né, que é aquele efetivamente do serviço ali, né? A comissão de cargo de incumbência, que é o exercício das atribuições pela generalidade. A questão de estar dito, né, a adição é você estar emprestado a outra organização, só que você continua, vamos dizer assim, você está sob as ordens daquela nova organização, mas você está lá, continua no outro lado, né? Você só está emprestado, mas está sob as ordens do atual comando que você esteve. E tem várias situações, a questão de movimentação, né, que ela é dividida em 4 situações da movimentação, que é a classificação, transferência, nomeação e designação. Basicamente a diferença entre classificação e transferência. Classificação, você está fazendo um curso, vai fazer o CHS, foi lotado lá na academia, quando você formar, você é classificado em uma unidade. Transferência, você está no seu dia a dia lá e transferido para algum lugar, né? Todo mundo aqui está entendendo essa situação. É bem simples a disciplina, ela é praticamente o nosso dia a dia. Só que quando vai cair é bom a gente não lembrar do conceito. Certo? Sim? Eu estou agora na página 7 agora, viu? Página 7 aqui. É a mesma numeração da de vocês aí, né? Página 7. Bom, o ingresso na corporação. O ingresso na corporação a gente sabe que pode ser homem ou mulher, né? Acima de 18 anos, homem 1,63 m, mulher pode entrar com menos que isso? Pela nova lei pode? Não pode, senhores, é requisito obrigatório, certo? Tem que ter a estatura, tem que ter ensino médio, né? Ensino médio. Tem que ter idoneidade moral, tem que ter aquelas questões negativas que todo mundo pegou, né? Questões condenatórias, para não ter questões criminais, porque se o cara vai desempenhar uma atividade policial militar, ele tem que ter uma idoneidade, ele tem que ter uma ficha limpa, né?
Os homens, eles têm que ter uma coisa a mais que as mulheres. Qual é a situação quando tem que ter mais que a mulher? Questão militar, o alistamento militar, né? Ou então a dispensa, né? Porque é esse contingente, né? Todos têm que ter aquelas situações políticas para mistura no cargo público. Senhores, entendam que a situação poderá ser qualquer policial militar, a pessoa passar no concurso, brasileiro, seja ele nato ou naturalizado. Para todos, ele pode ser policial militar, oficial, praça, nato e naturalizado. Não confunda os oficiais das Forças Armadas com oficiais da Polícia Militar, não confunda. Então, se cair lá, brasileiros, qualquer brasileiro pode ser policial militar, nato ou naturalizado. Suponhamos que tem uma situação lá, o cidadão Charles Johnson veio dos Estados Unidos e resolveu prestar o concurso para a Polícia Militar. O mesmo se naturalizou brasileiro antes da redação, da inscrição. O mesmo poderá tomar posse na mistura do carro se ele passar? Pode, porque ele é brasileiro naturalizado. Mas se ele fizer a prova sem se naturalizar no ato do ingresso, da posse, ele vai poder assumir? Não. Certo? Então, beleza. Então, essa situação aí está pacífica. Alguma dúvida sobre essa situação? Isso é bem simples, né? Senhores, quais são os dois princípios básicos do militarismo? Hierarquia são os níveis, as classes, as patentes, né? Onde começa lá da praça e até o oficialato, né? Graduação e postos, cada um seguindo os seus níveis e a questão da obediência no respeito com o superior. Essa é a hierarquia, mas a hierarquia também tem aquele desdobramento que também o superior ele tem um respeito ao subordinado, né? Mas de uma forma diferente, né? Como pessoa e não como chefe, porque é o contrário, né? A questão da disciplina é aquela obediência, é o regramento a qual nós estamos submetidos. Então nós devemos ser submetidos a essa disciplina, porque ela é justamente a garantia de que o militarismo funcione, né? Então é interessante que todos os militares devem estar, como é que se diz, relacionados a ela, seja ele da ativa, da reserva remunerada, reformada, de outras organizações. Vocês podem ver isso lá na página 10, né? Vocês podem, estão todo mundo associado. Então, independente de você estar de folga, o seu companheiro lá, vocês sabem disso. Você deve, o respeito à disciplina e à hierarquia prevalece. Nós somos militares, mesmo de folga, mesmo de serviço, continuamos nessa situação. Sobre questões disciplinares, todo mundo sabe qual é a maior cadeia que pode receber um policial militar. Quantos dias? Prisão de 30 dias, né? Tem aquelas situações lá, prisão ou detenção, mas vamos dizer assim, em termos de dias, a pior é a prisão, né? Bom, para se aplicar uma punição, o que é que tem que ter de requisito, no mínimo, para se aplicar uma prisão? Tem que ter um procedimento que resguarde os princípios do contraditório e tem que dar o direito da pessoa se defender para não ser, vamos dizer assim, arbitrariedade nenhuma contra ele. Então, os procedimentos da Polícia Militar têm sido feitos assim, a Corregedoria tem feito dessa forma para resguardar o que está prescrito na lei. Quais são as formas de punição que existem? Quais são as modalidades? Vamos pela ordem. Qual é a primeira e mais simples? Advertência. A segunda? Repreensão, né? A terceira? A quarta? A quinta e a sexta, que é a mais ruim, demissão, é rua, né? Então, senhores, percebam que elas são gradativas. Ela é conforme a situação que a pessoa incorre no ato transgressivo. Ela é dividida em 3 categorias: leve, média e grave. Conforme for, existe na nova lei um regramento onde é catalogado as pontuações e onde vai determinar se ela vai se enquadrar como uma advertência, se ela vai se enquadrar como uma detenção, uma prisão. Então é de acordo com a pontuação lá que a pessoa vai receber, se ela tem antecedentes, se ela tem elogios, aí conta positivo. Então, se ela é reincidente, já conta negativo. Então a gente tem que se atentar à situação, a questão do comportamento, né? O comportamento ele influencia muito na hora da catacada, aí, né? Na hora do enquadramento, né? Que não façamos nada que viemos a incorrer nessas situações, mas está previsto aqui essa situação, certo? Bem,
É bem sabido que nós somos regidos por vários princípios éticos, né? Mas o que a gente pode elencar, que está na página 12, como de preferencial do artigo 32, é servir a comunidade, né? Trazendo uma vontade inabalável de cumprir o dever militar, é ter civismo e culto às tradições históricas, a fé na elevada corporação. O que adianta estar trabalhando aqui e você não acredita na sua própria instituição? Então tem que ter fé na sua instituição, tem que ter espírito de corpo, né? Coleguismo, de ajudar o companheiro ali, principalmente nas situações de apoio, né? A gente tira ali serviço ali de rua, quando tem um troca de tiro ali, já solicita apoio, a gente vai lá, não pode alegar, eu estou com medo, não, é a nossa função, né? Então tem o espírito de corpo. O amor à profissão militar, tem uma gente que tem satisfação, pagar aí R$180 naquele colete operacional, pagar aí R$330 num Golden Maynard, é amor à profissão, né? O cara está investindo nele ali, né? E aí vai. E aprimoramento técnico profissional, isso que vocês estão fazendo aqui, através de cursos, vocês vão evoluindo para garantir aí intelectualidade para na hora lá da rua não fazer besteira, está se atualizando. Já pensou? A pessoa não se atualiza, aí está aprendendo, o cara lá pega em adultério. Opa, adultério é crime. Opa, você esqueceu que a lei já, Código Penal foi reformulada e essa situação deixou de ser crime, aí você está incorrendo em crime de abuso de autoridade, está prendendo alguém que não está cometendo crime, porque você está tão desatualizado que você ainda está no Código Penal antigamente. Então tem que se atualizar por causa dessas situações, né? Bem, sabemos que as transgressões disciplinares feriram o Código de Ética, transgressão disciplinar, ou aquele rol lá que está especificado aí, salvo engano, 42, 43, 44, é isso, né? Da própria lei 2578, onde vai estar determinado lá as situações das transgressões. O 42 vai estar colocando a situação da prescrição. Mas o rol daqueles dispositivos, infelizmente, que na apostila não tem dizendo quais são os artigos que estão no rol. Mas se eles puderem dar uma lida, lá vai capitular quais são as transgressões leves, quais são as transgressões médias e quais são as transgressões graves. Né? Tem aquela faltar com a verdade, usar de violência desnecessária, né? Perceba que aquele trabalhar mal deixou de existir, mas aí em outras situações, como agente endurecido, negligência, perícia, imprudência, que acaba sendo similar dependendo da situação. Bem, o comportamento, senhores, comportamento. O que nós temos? Qual é o melhor comportamento de todos? É o excepcional, mas tem que ter no mínimo 8 anos. 8 anos de serviço e sem punição, sem sobrepunição. Depois vem o ótimo, que tem que ter 4 anos de efetivo de serviço sem punição, no mínimo. Interessante, senhor, não se prenda a questão de efetivo de serviço, é o mínimo de 4 anos, sem ter, aguenta até uma detenção nesses 4 anos. Depois nós temos o bom, que aguenta até 2 prisões em 2 anos, é o bom. Esse é o que a maioria aí que todo mundo fica, né? Que fica aí, a maioria que gosta de aprontar geralmente fica aí. Aí se for muito demais, ela vai baixando. Da rua, né? Interessante que a gente, quando entra na ingressa na polícia militar, a gente entra no bom, né? Já estamos numa situação ali no nível ali intermediário. Então, a tendência nossa é ascender. E aqueles que quiserem descer aí é problema dele. Então, eu não sugiro que façam isso, até porque prejudica hoje na questão, né, das progressões, do comportamento, prejudica na questão do enquadramento, porque vai ter agravante. Então, são várias situações que interferem. Senhores, direitos, nós temos vários direitos pela lei. Nós temos direito a férias remuneradas, nós temos direito a 30 dias de férias, nós temos a licença paternidade, licença maternidade, auxílio natalidade, promoção, olha aí, ó, promoção, tanta coisa interessante, né, que nós temos direito. Senhores, nós temos a questão da questão da estar ausente, né? A pessoa declarada ausente acima de 24 horas, tem que tomar cuidado daquela situação do desertor a partir de quantos dias para considerar um desertor? 8 dias, beleza, então é uma situação delicada. Existe também a condição que no artigo 113, na página 15, fala que sobre a questão do militar desaparecido, que é aquele que no desempenho de qualquer serviço ou viagem, já do serviço, ele tiver paradeiro ignorado por mais de 8 dias. Então ele trazendo uma missão ali, cumprindo aí uma situação ou outra, ele se perde ali na mata e fica sem contato, então ele é considerado desaparecido, certo? Também 8 dias.
Bem, nós temos a questão da forma de exclusão do serviço ativo, que se dará para transferência, reserva remunerada, reforma, deserção, falecimento e extravio, página 16. Então, a exclusão do serviço ativo, deixa de estar no serviço ativo pela reserva remunerada, reforma, deserção, falecimento e extravio, situação, né? Então, o que acontece? A gente tem que entender que, pelo menos eu não vi aqui na nova redação da lei, não prevê mais aquela situação da reserva não remunerada. Essa situação, ó, acabou. Então, hoje existe os que já estão na reserva remunerada, mas hoje, a partir de então, como não há previsão legal, não há mais aplicabilidade de uma pessoa ir para a reserva não remunerada. Ou ela deixa de ser militar, ou ela vai entrar numa dessas circunstâncias para ela deixar de estar no serviço ativo. Alguma dúvida sobre isso aí? Não, né? Então, senhores, outras formas de exclusão da corporação se dá pela demissão, exoneração, perda do posto da patente, perda da graduação e o licenciamento. Certo? Sim? A questão, mas vai considerar esse graduado até quando? Aí que tá. E aí? Senhores, tem que ver a questão do desaparecido estragar 8 dias, é a regra geral ali, né? Não está trazendo detalhamento. Entende, senhores, que está havendo essas mudanças na legislação, é válido porque está aqui na postilha de vocês, né? É o que vai ser cobrado. Então, se não tiver essa situação específica, não confunda. Até mesmo nós vamos ver a situação da promoção com validez permanente, aí teve recentes alterações, aí foi, voltou, a do ano passado, dezembro, agora ontem nós tivemos mudança de novo. Então, senhores, nós vamos aplicar o que está na postilha aí, tá bom? Aí as referências complementares, porque senão o edital ele prevê essas situações, né? Então vamos levar em consideração. Questão de serviço, tem que ter no mínimo o quê? De repouso. O dobro de horas trabalhadas, né? Então o dobro. Se eu trabalho lá 12 horas, eu tenho um dobro que é 24 de horas para repouso. Certo? Aqui tem corre. Então, senhores, a lei 2578, finalizamos ela, né? Alguma dúvida sobre a 2578? Situação aí, tranquilo? Senhores, a gente está bem acelerado porque cada tempo é 25 minutos para dar aula das 3 leis, que no mínimo seria aí 30, 40 horas. 25 já tinha agora. Quantos? 25 já tinha agora. 2575. 2575 trata sobre. Página 22. Página 22. 2575 é a mais almejada por todos, né? Tem aí as linhas, né? Ou as estrelas, né? Senhores, então vamos lá. A promoção, né? É o ato administrativo, página 22, cuja finalidade principal é o reconhecimento do mérito e a habilitação do policial militar para o exercício de posto ou graduação imediatamente superior àquele estado. Né? Isso é uma coisa muito simples. Sabe, olha aqui, olha o grande problema aqui, ó. As promoções aqui, que está na página 22, acontece quando? De 5 a 12. É isso aí. Aí teve mudança na legislação, aí tem que ver lá na hora lá como é que vai ficar essa situação. Mas a apostila de vocês está prescrito aqui que é de 5 a 12 de outubro. Sabemos que recentemente, agora ontem, foi aprovada a medida, ou melhor, saiu a medida provisória, colocando 21 de abril e 15 de novembro. Senhores, eu acredito que isso aqui está errado, é de 5 a 12. Fica a critério ali da autoridade ali colocar. Pode colocar aí a 12. Né? Todo mundo concorda com a situação de 5 a 12, né? Tem que responder pela apostila aí. Senhores, quais são as promoções existentes? Que tipo de promoção nós temos? Vamos lá, com calma, vamos lá. Primeira promoção, aquela do cara bravo mesmo lá. Bravura. Aquela que ninguém quer. Já morreu. Morreu, né? Pós-morto, né? Ressarcimento de preterição. Essa também não é boa, não. Invalidez permanente e tempo de contribuição, né? Percebam, senhores, que cada uma delas tem uma explanação e uma situação para ocorrer. Bravura não é meramente você prender o cara que estava armado lá e você prendeu na situação. Você tem que se enquadrar, ultrapassar os limites de dever, o cumprimento da ordem, várias situações prescritas no artigo. Após morte, você tem que estar
relacionado ao serviço ou decorrente do serviço. Morreu no ato de serviço, deu um tiro lá na operação, lá morreu, pós-morte, promoção. Ah não, adquiriu vamos dizer, foi uma operação lá, pisou num vergalhão lá, deu um problema no pé lá e em decorrência daquilo você veio morrer depois. É relacionado ao serviço, não é pós-morte. Então, Ninguém quer essa não, ninguém quer isso não, né? Todo mundo quer merecimento ou antiguidade, né? Então nós temos essas outras, que é a promoção por merecimento, antiguidade e a de tenente coronel. Ah, é a única exclusiva de tenente coronel para coronel, qual que é? Escolha mediante a poder, chefe do poder executivo. Senhores, temos as questões aqui, promoções por invalidez permanente, entendam, tem que ter causa e efeito com o serviço, decorrente do serviço em missão. Então se o cara lá tiver sofrido um acidente automobilístico lá e der invalidez permanente lá, não tiver nada a ver com o serviço, não será promovido por essa situação da lei aqui, que traz que tem que ter causa e efeito referente ao serviço. Tem que estar deliberado pela junta médica, confirmar a situação e ser instaurado um procedimento administrativo também para comprovar. Perceba que a lei 29 e 24 do ano passado, de dezembro, tirou essa situação da causa e efeito, mas ela já foi suspensa pelos decretos, pelos ministros provisórios que saíram ontem. Então, quando é da realização aqui, está tudo associado na apostila, está dizendo o quê? Que necessita ter causa e efeito com o serviço. Então não confunda. Ah, porque a lei está com essa situação e agora é benéfica, não pode prejudicar. Não. O que está aqui, está escrito aqui que tem que ter causa e efeito com o serviço. Tem que ser decorrente do serviço. Uma doença adquirida pelo serviço, uma situação que a pessoa se torna inválida permanentemente, tem que ter outros dois critérios. Aprovação pela junta médica, que ela vai dizer se foi causa e efeito com o serviço, e uma sindicância ou inquérito policial militar para confirmar essa situação. Ok? Nós temos aqui, bom, tempo de contribuição, invalidez. Tempo de contribuição simples. Homem, o tempo de contribuição ele é promovido com quantos anos? 30. E mulher? 25, muito simples. Certo? Considerações importantes. A questões dos cursos, a pessoa para entregar o quadro de acesso, né, tem aquela situação da exigência do curso, até porque por isso vocês estão fazendo o curso. Na lei antiga tinha tirado aquela situação do curso, mas como ela foi, entrou em suspenso, então foi revalidada essa situação da obrigatoriedade dos cursos para entrar no quadro de acesso. O quadro de acesso existe o QAM, que é o quadro de acesso por merecimento, o QAA, quadro de acesso por antiguidade. Eles são meia as promoções ali, né? Para efeitos de show, fazer o curso show, 30% dos subtenentes mais antigos, que contam pelo menos 24 meses ou mais na graduação e 17 anos de serviço. E os demais 70% são entre subtenentes e primeiros sargentos que estejam também nessa situação, de 24 meses na graduação e pelo menos e aprovados em procedimento interno quantitativo de vaga, então com uma seleção interna. Ok, senhores, para fechar aqui um pouquinho só sobre a Lei Complementar 79, ela fala sobre os órgãos básicos da Polícia Militar. São divididos em 3 órgãos, senhores, na página 33. Página 33. Muito bom. Senhores, na página 33, nós temos lá os órgãos de direção, órgãos de apoio e órgãos de execução. Vejam com o escalonamento: direção, não já disse, apoio e execução. Direção, veja nível macro, comandante geral, chefe do Estado-Maior. Nível de apoio, as assessorias em geral, até incluindo a Casa Academia de Polícia, né, que estão ali no órgão de apoio, suporte, está entre a direção e a execução. Órgão de execução, senhores, as unidades operacionais, né, o trabalho fino, né, o trabalho operacional. Então, basicamente a Lei Complementar 79, ela traz essas situações. Então, é muito simples, ela está bem resumidinha aqui na apostila de vocês. Ela não colocou nada de situação inusitada. Só vocês vão ver aí que a relação aí de quais são os órgãos que se enquadram em cada situação, seja de direção, apoio e execução. Mas se vocês se atentarem, não precisa nem decorar. Se vocês entenderem a circunstância, por que é direção, por que é apoio, por que é execução, simplesmente vocês vão entender que aquele órgão faz parte. Então, se eu tiver lá uma situação, vamos dizer, Ascom é o quê? Ela prende o bandido? Então ela não é de execução. Ela está no nível de mandar em todo mundo lá? Então ela é o quê? Órgão de apoio? Fechou?
Senhores, desculpa, muito rápido, a gente pode estar causando aí uma contenda aí no cérebro de vocês, mas a prática de vocês sobre essas situações aqui fazem com que vocês saibam na prática e agora se efetivem na teoria e o conhecimento. Então, alguma dúvida sobre algum aspecto? Tem esses especiais aí, que são as situações aqui, ó. Dos especiais aqui, vocês vão estar aqui na página 35. Também prescreve aqui, ó. Foi supracitado. Aqui, ó. Constar, me ajudem aí, senhores, aqui na artigo 30, aqui na página 34, 35, né? Aqui, ó. Também prescreve mencionar a lei que os órgãos de execução da permissão são constituídos pelas unidades de operações militares encarregadas de executar as atividades fim da corporação na área. E as especialidades, que são o comandante de polícia, que inclui-se entre essas OPMs, o comando de policiamento do batalhão de polícia militar e companhia independente de polícia militar. Então, senhores, essas situações especiais aí, inclusive elas estão ainda sendo regulamentadas. Muitas dessas situações especiais. Salvo engano, não ainda é certo, esse batalhão BPM Red, parece que ele vai ser incluído nessa situação especial, mas não é certeza ainda, senhores, eu não posso garantir para o senhor. Então, a previsão aqui é que os órgãos de execução eles serão desempenhados pelas unidades operacionais e também por aquelas situações especiais. Então, infelizmente, a lei não traz detalhadamente o que é. Então, eu não posso estar dizendo um conceito que eu entendo no dia a dia, uma situação que não está devidamente detalhada, né? Ela somente, vamos dizer assim, uma abrangênciazinha para que vocês entendam que ela esteja relacionada também à atividade fim. Então, ela não vai se confundir com os demais órgãos de apoio ou direção, porque ela está relacionada à atividade fim. Ok? Mais alguma dúvida? Fechou então, porque eles já estão pedindo para parar. Muito obrigado, viu, a todos. Viu?